Vamos então resolver o problema número 4 da prova Canguru Matemática Sem Fronteiras Estudante 2019 para o 12º ano, cujo enunciado diz-nos o seguinte: três peças triangulares estão ligadas como se indica na figura à direita. Portanto, uma peça triangular cinzenta, uma branca e uma preta. Qual das seguintes figuras mostra essas três peças triangulares ligadas da mesma forma? Portanto, dão-nos aqui várias 5 opções e pede-nos para ver qual é que corresponde àquela opção. Na resolução do problema e para cada uma das opções destas 5, vamos verificar os entrelaçamentos existentes tendo em conta os pares de entrelaçamentos possíveis. Quais são os pares possíveis? Podemos ter um entrelaçamento entre a branca e a preta, entre a branca e a cinzenta e depois entre a preta e a cinzenta. Portanto, temos 3 entrelaçamentos possíveis. A regra que vamos ter para que haja um entrelaçamento de duas peças é muito simples. É necessário que hajam dois cruzamentos, não é? Dois cruzamentos, por exemplo aqui o caso destes, e que num dos cruzamentos uma peça passe por baixo da outra e no outro cruzamento seja o inverso, que é este caso. Neste cruzamento a branca passa por baixo e a cinzenta por cima, e no outro a branca passa por cima e a cinzenta por baixo. Portanto, aqui há um entrelaçamento entre a branca e a cinzenta. Mas vamos analisar isto em pormenor. Portanto, a opção apresentada, que nós vimos anteriormente, é esta. Existem as três peças triangulares. Contudo, verificamos que a peça cinzenta não tem qualquer contacto com a peça preta. Portanto, não há entrelaçamento possível aqui. A peça branca e a peça cinzenta estão entrelaçadas. Porquê? Porque nesta posição a branca passa por baixo da peça triangular cinzenta e nesta posição a peça triangular branca passa por cima da peça cinzenta. Portanto, como há um inverso nos dois cruzamentos, então nós temos um entrelaçamento entre a branca e a cinza. No caso da branca e preta, existe um entrelaçamento também, porque neste caso a branca passa por cima e ali passa por baixo, portanto é o inverso, portanto há um entrelaçamento. Não existe entrelaçamento entre a preta e a cinzenta. Na opção apresentada, nós temos aqui os 3 entrelaçamentos possíveis: entrelaçamento entre a peça branca e a peça preta, entre a peça branca e a peça cinzenta, e entre a peça preta e a cinzenta. Como nós verificamos, a azul existe entrelaçamento entre a branca e a preta, é o que está aqui. A laranja existe entrelaçamento entre a branca e a cinzenta, que é o que está ali. E não existe entrelaçamento entre a preta e a cinzenta, que está aqui. Portanto, está aqui o atracejado para diferenciar que não existe entrelaçamento. Portanto, na opção A, vamos analisar a opção. Na opção A, neste caso, a peça triangular branca passa por cima da cinzenta e aqui passa por baixo. Portanto, há um entrelaçamento. Nós verificamos, há um entrelaçamento. A relação entre entrelaçamento entre a peça triangular branca e a preta, aqui a branca passa por baixo da preta, não é? E aqui passa por cima da preta. Também há entrelaçamento. O entrelaçamento entre a peça preta e cinzenta. Neste caso, a peça preta passa por baixo da cinzenta e aqui passa por cima. Portanto, ao inverso, há também entrelaçamento. Portanto, verificamos que na opção A, numa tabela 2x2, tudo é uns. Isto é, branca, cinzenta, preta, cinzenta, são 3 entrelaçamentos. É o que nós verificamos aqui. Portanto, cinzenta, azul e verde. Tem os 3 entrelaçamentos. Vamos ver a opção B. A opção B, a peça branca passa por cima da peça cinzenta, aqui neste cruzamento, e naquele cruzamento passa por cima também. Portanto, não há o inverso, portanto as peças não estão entrelaçadas. Aqui há entrelaçamento, porquê? Porque a peça branca passa por cima da peça preta aqui e aqui passa por baixo. Portanto, ao inverso há entrelaçamento. Neste caso, entre a peça preta e a peça cinzenta, aqui a preta passa por cima e ali passa por cima também, portanto não há o inverso, não há entrelaçamento. Portanto, verificamos uma tabela 2x2 que o único entrelaçamento que existe é entre a peça preta e branca, que está aqui azul, 1. Quer o entrelaçamento entre a branca e a cinza, e a preta e a cinza estão a 0. Nós verificamos, portanto,
para distinguir o tracejado. Na opção C, não existe entrelaçamento entre a peça branca e a cinzenta. Porquê? Porque aqui a branca passa por cima e ali também passa por cima, portanto não há o inverso, não há entrelaçamento. O entrelaçamento entre a peça branca e a preta, aqui passa por cima e aqui também passa por cima, portanto não há entrelaçamento, não há inverso, não há entrelaçamento. Finalmente, entre a peça preta e a cinzenta, ambas passam por baixo, portanto a preta passa por baixo da cinza, não é? Aqui neste cruzamento, e neste aqui continua a passar o cruzamento. Portanto, não há entrelaçamento. Significa que as peças estão totalmente separadas, elas estão sobrepostas. Nós temos o triângulo preto, depois temos o triângulo cinzento e depois temos o triângulo branco, portanto, sobrepostos pura e simplesmente. Neste caso, a tabela 2x2 vai ter os três valores a zero. Na opção D, vamos verificar que existe entrelaçamento entre a branca e a cinza, porque a branca passa por baixo da cinza aqui e aqui passa por cima, portanto existe entrelaçamento. Entre a branca e a preta, aqui a branca passa por cima da preta e aqui por baixo, portanto também há entrelaçamento. E finalmente, entre a preta e a cinza não existe entrelaçamento. Porquê? Porque a preta passa por baixo da cinza neste cruzamento e naquele cruzamento continua a passar, portanto não há entrelaçamento. Numa tabela 2x2 verificamos que a opção, o entrelaçamento entre B e P existe, entre a branca e a cinzenta também existe, mas entre a preta e a cinzenta não existe, portanto é o que está aqui. Esta é a opção que corresponde ao que nós pretendemos, porque temos exatamente duas tabelas 2x2 exatamente iguais. Contudo, vamos analisar a opção E, que não corresponde à opção, mas vamos analisá-la. A opção E, verificamos que a peça triangular branca passa por baixo da cinza neste caso, e aqui passa por cima, portanto existe entrelaçamento. A peça branca passa por cima da peça preta neste entrelaçamento, e aqui passa por baixo, portanto existe também entrelaçamento. E finalmente a peça preta passa por baixo da cinza neste cruzamento, e passa a preta passa por cima neste cruzamento, portanto existe entrelaçamento. Nesta opção, a tabela 2x2, temos os três entrelaçamentos a uns, portanto significa que existem. Analisando as respostas disponibilizadas pelo problema, verificamos que a opção, como nós já tínhamos visto, é a opção D, não é? Portanto, é a única que corresponde a duas tabelas de 2x2 exatamente iguais, todas as outras não correspondem.